alguns exercícios que eles pegam texto literário versus texto científico. Então, quando eu falo nessa ideia do texto científico, é a mesma coisa que alguns editais eles trazem como texto utilitário ou texto não literário. É esta a ideia. Então, quando eu tenho um texto literário, por exemplo, que eu vou colocar o nome texto utilitário. Então, no texto literário, conto, romance, poesia, teatro, fábula e assim por diante. No texto utilitário, eu vou ter um texto científico, jornalístico, informativo, ocorrências e assim por diante. No texto literário, nós usamos uma linguagem especial, que é por meio das figuras de linguagem, que é aquilo que, por exemplo, quando você lê o livro São Bernardo, do Graciliano Ramos, que o Paulo Honório, que é a personagem principal, ele está criticando lá, porque ele convidou o padre, o jornalista e o advogado para ajudarem a escrever o livro que ele queria escrever. Então, ele depois critica, porque ele não quer exatamente a linguagem deles. E ele critica, e um deles diz, olha, seu Paulo, se eu fosse escrever como eu falo, ninguém ia me ler, porque a literatura ela precisa de uma linguagem especial, essa linguagem que encanta a alma. Então, para você diferenciar uma prova, e principalmente o Enem pede muito isso, a UEA também, não deixe de estar dentro de gênero textual. O assunto gênero textual, ele engloba tudo isso. A questão aqui, nesta primeira, que ele traz uma poesia do Drummond, e ele une a um outro momento que é do Michelangelo, além de trabalhar com a ideia da intertextualidade, com a ideia que você também tem que conhecer a obra do Michelangelo, você vai entender o trabalho do Drummond. Este assunto aqui de texto literário e texto científico, ou texto literário e texto utilitário, não científico, é mais ou menos essa ideia de conhecer os tipos de texto. A questão pede o seguinte, do Enem, no poema Procura da Poesia, Carlos Drummond de Andrade expressa a concepção estética de se fazer com as palavras. Neste caso aqui, ele está apontando para uma ideia de metalinguagem. É a poesia falando da poesia, o fazer poético do Drummond, com as palavras, o que o escultor Michelangelo fazia com o mármore. O fragmento abaixo exemplifica. Aqui já nos deixa uma pista, porque Michelangelo ele vai ser um grande escultor, não é? Então, o trabalho perfeito, simétrico, ali ele está na época do Renascimento, e é muito simétrico, é muito harmonioso, é muito detalhado, é muito fino. Então, a gente já tem uma ideia. O fragmento abaixo exemplifica essa afirmação. Então, nós vamos ter aqui, penetra surdamente no reino das palavras, a ideia deles esculpindo o mármore era essa ideia. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Porque para Drummond, escrever era um processo, era a vida toda dele a poesia. Mas na hora de colocar no papel era um processo mais lento. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra. E te pergunta sem interesse pela resposta. Pobre ou terrível, que ele deres, trouxeste a chave. Revelar tudo aquilo ali é um mistério. O fragmento abaixo exemplifica essa afirmação. Nostalgia do passado colonialista revisitado. Passado colonialista, nem se fala de um passado colonialista, não tem, nostalgia, não tem saudades. Na segunda, a preocupação com o engajamento político social da literatura existe, é uma das temáticas do Drummond, mas não é esta temática que nós acabamos de ler. Aqui ele está mais preocupado com o fazer literário, poético, a metalinguística. Então, na letra C, o trabalho quase artesanal com as palavras, despertando sentidos novos, ele diz, trouxeste a chave, senso de mistério, sentidos novos, olha, letra C. Mas vamos ver o restante. A produção de sentidos herméticos, hermético significa fechados, de difícil compreensão, não é isso que ele está dizendo. Na busca de perfeição poética, não é. Por exemplo, uma poesia simbolista, ela é hermética, ela tem uma difícil compreensão, mas não é a poesia do Drummond. Ele diz que para sair a poesia custa, é mais difícil, mas não que seja hermética. A contemplação da natureza brasileira, na perspectiva ufanista, o ufanismo é o apego à terra, não tem aqui, da pátria. Então, com certeza, gabarito a letra C. Os textos a seguir foram extraídos de 2 crônicas. Crônica é um texto que fala do cotidiano, é um texto que ele é curto, é um texto que ele deve ser atual, ele serve para o momento. E, precisamente, está entre a linguagem jornalística e entre a linguagem literária. Nesta parte do Enem, eles podem cobrar bastante, porque, ora, a crônica ela vai beirar a linguagem jornalística, ora, ela vai beirar a linguagem literária, que é o que acontece aqui. Nós temos essa crônica que ela vai ser da última hora, do dia 23 de junho de 1970, as duas. Só que aqui é do Danton Jombi, e ele tem uma linguagem mais jornalística. Observem na expressão. Tudo falando ali
Campeonato Brasileiro, ou é da Copa, alguma coisa, eu vou já dar uma olhada aqui. O general Médici falou com inconsistência moral. Sem isso, talvez a vitória nos escapasse, pois a disciplina consciente e livremente aceita é vital na preparação espartana para o rude teste do campeonato. Os brasileiros portaram-se não apenas como técnicos ou profissionais, mas como brasileiros, como cidadãos deste grande país, cônscios de seu papel de representante de seu povo. Foi a própria afirmação do valor do homem brasileiro, como salientou bem o presidente da República. Parece uma notícia de jornal, está mais beirando aqui ao texto jornalístico, é uma crônica. Por quê? Está falando do momento atual, do cotidiano, fazendo uma crítica sobre isso, fazendo uma reflexão sobre este momento. Que o chefe do governo, olha a reflexão que tem aqui, que o chefe do governo aproveite essa pausa, esse minuto de euforia, de efusão patriótica, para meditar sobre a situação do país. A realidade do Brasil é a explosão patriótica do povo ante a vitória. Então, nós temos aqui, nesta parte da crônica, que é mais jornalística, falando sobre este assunto. Vamos ver o outro texto. Nesse texto aqui, ele é do Rubem Braga, também falando, também do Última Hora, de 25 de junho de 1970, e falando sobre o campeonato. Essa parte dele já é mais literária, é uma crônica. O que explodiu mesmo foi a alma, foi a paixão. Olha como ele fala com mais beleza. Uma explosão incomparável de alegria, de entusiasmo, de orgulho. Debruçado em minha varanda de Ipanema, um velho amigo perguntava, olha aquele usando o discurso direto, que é aquele que introduz a fala da personagem. Será que algum terrorista se aproveitou do delírio coletivo para adiantar um plano seu, qualquer, agindo com frieza e precisão? Será que, de outro lado, algum carrasco policial teve ânimo para voltar a torturar a sua vítima? Logo que o alemão apitou o fim do jogo, olha, torturar. Ali em 1970, não é? Ditadura militar, uma época difícil, de perseguição e tudo mais, que a gente pode perceber aí. Temos ideia do que é um texto utilitário, não é? Avalie as seguintes afirmações a respeito dos dois textos e do período histórico, ditadura militar, em que foram escritos. Para os dois autores, a conquista do tricampeonato mundial, olha, a Copa do Mundo, de futebol provocou uma explosão de alegria popular? Os dois, sim. Os dois textos salientam o momento político que o país atravessava ao mesmo tempo em que conquistava o tricampeonato? Sim, difícil. E ditadura militar. A época da conquista do tricampeonato mundial de futebol, o Brasil vivia sob o regime militar até que correto. Que, embora politicamente autoritário, não chegou a fazer uso de métodos violentos contra seus opositores. Nossa, esse texto último aqui, ele diz claramente, aqui, ó, voltou a torturar a sua vítima, com certeza, correto a 1 e a 2. Então, o gabarito vai ser a letra D de dado. Dario vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo, e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar encostando-se à parede de uma casa. Por ela, escorregando, sentou-se na calçada, ainda úmida da chuva, e descansou na pedra o caixinho. 2 ou 3 passantes rodearam-no, indagaram se não se sentia bem. Dario abriu a boca, moveu os lábios, não soube resposta. O senhor gordo, de branco, sugeriu que devia sofrer de ataque. Dalto Trevisan, uma vela para Dario, uma crítica, né, à indiferença. Num texto, um acontecimento é narrado em linguagem literária. Nós vimos exatamente contando história, usa exatamente uma personagem. Esse mesmo fato se relatado em versão jornalística, que é a linguagem não utilitária, com características de notícia. Seria identificado em: e aí, amigão, fui diminuindo o passo e tentei me apoiar. Está contando uma história. No guarda-chuva, mas não deu. Encostei, olha o uso do verbo no pretérito perfeito, na rua, e fui escorregando. Tudo bem que isso não é a única regra. Mas é mais o fato dele usar aqui a ideia de um relato, né? Ele está contando. É relato no sentido de contando algo, uma história. Um povo que passava. É danado para ter estas orações subordinadas. Falou comigo e tentou me comover. E eu ali, estapelado, não é. Vamos ver o segundo. Neste segundo, nós temos o representante comercial Dario Ferreira, 43 anos, não resistiu e caiu na calçada da Rua da Abolição, quase esquina com a Padre Vieira, no centro da cidade, ontem por volta do meio-dia. Notícia. Está contando, está falando, relatando a notícia. Está usando o pretérito perfeito? Tá. Mas neste caso, não é como aí, amigão, fui diminuindo, não é o eu falando, não tem essa ideia da informalidade e tudo foi escorregando. Está relatando, sim, mas é uma notícia. É como se abrisse ali o jornal e a pessoa contasse um caso por volta das 20 horas da madrugada. Então o homem ainda tentou apoiar-se no guarda-chuva que trazia. Esse que trazia, que nós temos um pronome relativo, né? Mas não conseguiu. Os populares que tentaram, novamente, outro pronome relativo, socorrê-lo, não conseguiu dar a informação. O gabarito é a letra B, na C. Eu logo vi que podia se tratar, outra subordinada. Vi algo que podia se tratar de um ataque. Eu estou contando, ali o narrador. Existe um narrador aqui. O narrador, ele é do texto narrativo. Na notícia de jornal, não existe um narrador no texto. Alguém está relatando o fato. É impessoal. Eu vinha logo atrás, o homem todo aprumado, de guarda-chuva no braço, cachimbo na boca, dobrou a esquina, foi diminuindo o passo, até se sentar no chão da calçada. Algumas pessoas que passavam pararam para ajudar, mas ele nem conseguia falar. Não é. Na D, vítima,
idade entre, isso aqui é uma ficha de ocorrência entre 40 e 45 anos, sexo masculino, cor branca, ocorrência, uma ocorrência. Encontrado desacordado, aqui, pronto-socorro, por favor, tem um homem caído na calçada, que é uma conversa telefônica. Tá munição, quase cano com a Padre Vieira, ele parece desmaiado, tem um grupo de pessoas em volta dele. Bem, na questão, está pedindo uma versão jornalística, com características de notícia. Então, um texto não utilitário, porque tem a conversa telefônica ali, tem a ocorrência, que é não literária, mas o texto está pedindo a versão jornalística. Por isso é a letra B de bola. Vamos a 4. Levando em conta as informações do texto, pode-se afirmar. Aqui está dizendo o seguinte, eu vou marcar cada um de uma cor que nós formos aqui responder. A coloração das águas do rio da Amazônia independe de sua origem, de sua idade geológica. Temos uma questão que ela é incorreta. Por quê? Vamos voltar ao texto. Está dizendo que independe de sua origem, de sua idade geológica. A idade geológica da foz de cada rio é fundamental para que suas águas se encaixem em uma de suas colorações encontradas. Não é a letra A. Na letra B, a designação em inglês da floresta amazônica despreza sua característica de receber anualmente 15 trilhões de metros cúbicos de chuva. Acho que é cúbicos, né? Aqui nós temos o seguinte, entre seus muitos nomes, a floresta amazônica é conhecida como Rainforest. A bacia amazônica recebe por ano 15 trilhões de metros cúbicos de chuva, responsável pelo grande volume de água de seus números de rios. Não tem nada a ver com o que falou aqui na letra B. A C diz o seguinte, as cidades de 2 mil habitantes, se pudessem concentrar-se na Amazônia, teriam suas necessidades hídricas resolvidas. Parece com a prova da UEA, que mistura o que tem lá na prova. Aqui está dizendo o seguinte, responsável pelo grande volume de água dos rios. Um segundo de fluxo do rio Amazonas poderia abastecer por um dia uma cidade de 2 mil habitantes. Gente, um segundo do fluxo do rio Amazonas poderia abastecer por um dia uma cidade de 2 mil habitantes. É muito interessante. O texto é interessante, porque é como... então, a cidade de 2 mil habitantes, se pudessem concentrar-se na Amazônia, teria suas necessidades hídricas resolvidas. O texto não fala isso. Tá mentindo, né? Tá colocando palavras na boca do autor. Na letra D. A alteração do volume de água dos rios amazônicos contribui para a mudança constante de sua coloração? Não. Essa riqueza hídrica exerce papel fundamental na floresta. As águas são base do ecossistema amazônico, afirma Sérgio Brisno. Há na bacia amazônica 3 tipos de águas, cujas características variam de acordo com o ambiente que elas percorrem. A idade geológica da foz de cada rio é fundamental para que as suas águas se encaixem em uma das colorações encontradas na floresta. As originárias de formação mais recentes são brancas, mas não é... Ele está dizendo, na letra dele, diz que a alteração do volume de água dos rios amazônicos contribui para a mudança constante de sua coloração. Não é isso. A idade geológica da foz de cada rio é fundamental para que suas águas se encaixem em uma das suas colorações encontradas na floresta. Então, é a idade geológica. Não tem nada a ver com o que expressa a letra D, de alteração do volume dos rios. É a letra E. As intensas chuvas caem na região, são a principal explicação para a existência na Amazônia de rios caudalosos. Então, diz aqui, entre seus muitos nomes, a floresta amazônica é conhecida em inglês como Rainforest, floresta fluvial. A bacia amazônica recebe por ano 15 milhões de metros cúbicos de chuva, responsável pelo grande volume de água de seus inúmeros rios. E aqui nós temos a resposta, né? Então, nós temos aqui a letra E. Temos aqui um poema, texto literário. As Acapuranas e o Rio. As Acapuranas, que árvores solenes. Né? Ela é grandiosa, é um tipo de árvore. Aqui de frente de casa, na beirinha do Andirá. Ficam indisfarçadamente desgostosas quando as águas da cheia começam a subir. Então, fala sobre a cheia dos rios. Pelo seu tronco centenários, a gente observa que as acapuranas, elas são centenárias, mas muito bem conservados e roliços. Encolhem as suas favas e os galhos pendem para baixo. Elas são 4, mas de tão juntinhas que quem vê de longe pensa que é uma só. Já escutei quando a maior delas diz para um banzeiro ir pro ar. Pode bater, que daqui a gente não sabe. Essa ideia do banzeiro há uma conotação sexual. Tá? Então, isso aqui é sensual, é sexualidade. Nós vamos ter a ideia do vai e vem, né, do banzeiro como a ideia do processo sexual, do ato sexual. Não há uma sensualidade. A literatura, ela tem símbolos. Então, os galhos aqui juntinha, quem vem de longe, já escutei a maior delas, diz para o banzeiro ir pro ar. Pode bater, que daqui a gente não sabe. Onde eu quis a sesta, a sombra delas, e o rio ficou na vazante. Quando diz, a nossa amizade de 20 anos me pede a verdade. Elas estão, com faceirices de moça de verão. Aconchegaram-se a minha fadiga de tantas páginas defronte das águas. Quando abri devagarinho os olhos, me espantei e depois sorri ao ver as folhas dela dançando e chamando. A ideia do dançar, né? Como se fosse um rito sexual. Chamando o rio para subir. A ideia do subir, vir para mais pertinho, lamber,
lamber devagar os seus troncos, porque tinham delícias para dar. Então, há uma conotação sexual, há essa ideia da sensualidade. O eu lírico, quem é o eu lírico? É a voz do poeta na poesia. O eu lírico apresenta as acapuranas como árvores exóticas. Exótica é algo que é diferente, tudo bem, mas assim, que ainda não se adaptaram, isso aqui está errado. Ao atual habitat, que sofrem constantemente, não tem isso aqui. Vigorosas, são até vigorosas, embora estejam sucumbindo às constantes investidas das águas, não, elas não sucumbem. Robustas, elas são robustas, mas capazes de movimentos delicados e até mesmo sensuais, correto. Suntuosas, que aparecem, sim, que demonstram indiferença, não. As alterações do meio à sua volta, secas, não. Que somente produzem frutos quando são encobertos pelas águas do rio. O gabarito é a letra C. Interessante. Tiago de Mello, estudar o Clube da Madrugada aqui. O que foi o Clube da Madrugada? Foi uma atualização da literatura no Amazonas. Em 1945, quando na literatura brasileira já se vive a terceira fase da literatura, o Amazonas aqui ainda produzia a literatura parnasiana, árcade, romântica. Então, quando veio o Clube da Madrugada, foi na intenção de atualizar a literatura. Então, nós temos alguns autores que eles são representantes deste momento. Temos aqui um outro texto da UEA. Todas as questões nós vamos tirar, eu acredito que desta parte aqui. O autor do texto aproveita a ocasião em que se celebra a prorrogação do prazo de vigência da Zona Franca de Manaus. Se vocês observarem, nós temos aqui um Otávio Gomes, né, da crítica, um texto utilitário. Ele se aproveita, né, a ocasião em que se recebe a prorrogação do prazo de vigência da Zona Franca de Manaus. Para contestar que o Estado do Amazonas seja um dos mais ricos da federação, não é isso. Porque ele diz o seguinte, como muitas lideranças firmes se reconhecem pelo que é mostrado pelos meios de comunicação, é necessário que o resultado econômico e financeiro que advém dos impostos gerados a partir do polo industrial de Manaus seja efetivamente usado para dotar nossa cidade, que ele quer que seja usado para dotar nossa cidade e nosso estado de reais condições infraestruturais para garantir um futuro promissor. Pois é inadmissível que o estado mais rico da federação não tenha, por exemplo, um porto público condizente com a necessidade de escoamento de produção e para o recebimento de cargas e de passageiros internos ou externos, assim como hidrovias trafegáveis, sinalizadas e regulamentadas. Então, quando é contestar que o estado do Amazonas seja um dos mais ricos da federação, isso não é possível que um estado que tenha tanto dinheiro não tenha um porto digno, né, para que trabalhe-se, para que possa haver escoamento e tudo mais. Então, ele não está contestando. O texto foi pela prorrogação do prazo de vigência da Zona Franca, é o texto de 2014. Aqui está dizendo o seguinte, exigir uma melhor fiscalização das transações dos portos públicos do país, também não está falando isso. Ele fala de fiscalização e tudo mais, nessa parte aqui, ó. Quando ele começa aqui, este é o momento mais propício de fazer uma reflexão e se pesquisar a alternativa do modelo de desenvolvimento atual, haja vista que temos potenciais naturais que podem contribuir para a construção de uma Amazônia absolutamente mais sustentável, se explorarmos campos como turismo, piscicultura, agricultura de várzea e etc. Isto é, se voltarmos para aquilo que estamos vocacionados. Com muitas lideranças firmes, se reconhece pelo que é mostrado pelos meios de comunicação, é necessário que o resultado econômico e financeiro que advém de impostos a partir do polo industrial de Manaus seja efetivamente usado para adotar nossa cidade e nosso estado de reais condições infraestruturais para garantirmos um futuro promissor. Pois é inadmissível que nos estados mais ricos da federação não tenha, por exemplo, um porto público, aquilo que nós já falamos, condizente com as necessidades de escoamento da produção e para o recebimento de cargas de passageiros internos ou externos, assim como hidrovias trafegáveis, sinalizadas e regulamentadas. Parabéns a todos que direto e indiretamente se empenham pela ampliação do prazo de vigência. Em nenhum momento ele vai falar de fiscalização. Aqui, ó, registrado de memória nossa, não tem fiscalização no texto. Na próxima, sugerir ao governo do estado do Amazonas que reduza a cobrança. Não, ele não está dizendo. Está dizendo, olha, tudo que vem da Zona Franca de Manaus, os impostos, é possível que não aplique os postos para escoamento, para melhor trabalhar o material, para que isso contribua com a questão econômica do estado. Nós já lemos várias vezes. Outra que ele diz aqui, posicionar-se contra a exploração da Amazônia voltada a fins industriais, também não diz isso. No final, ele fala o seguinte, parabéns a todos que direto ou indiretamente se empenharam pela ampliação do prazo de vigência da Zona Franca de Manaus. Alegremos-nos com esta batalha ganha, embora consciente de que a guerra continua. Também não. E, por fim, o gabarito é criticar a gestão dos recursos financeiros provenientes do polo industrial. Exatamente. Paga-se imposto, por um lado, do polo industrial, e não há uma gestão boa que faça com que o Estado progrida. Enfim, no próximo assunto nós vamos ficar em tipologia textual. Até mais.